Você está ouvindo a série de mensagens Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos sob a ótica de Jesus. Eu sei, só de ouvir 10 mandamentos, talvez você pense que já querem mandar em você. Afinal, desde pequenos sonhamos com a liberdade de sermos donos do próprio nariz. Mas aí vem as contas, o chefe, os clientes e a nossa família. A verdade é que você não vive sem um senhor. Ou seja, a grande questão não é se alguém vai mandar em você, mas quem vai mandar em você. Agora fique com o sermão deste domingo e para saber mais, siga nosso Instagram, @anglicanaverbo, conduzindo pessoas rumo à maturidade. Bom, é um prazer receber vocês aqui, os nossos irmãos que vieram de um pouquinho longe, né? Minha mãe também, obrigado por ter vindo, todos vocês. E é uma honra poder trazer a palavra do Senhor hoje. É sempre uma alegria muito grande no meu coração. E o Gabriel me convidou hoje para falar sobre o 4º mandamento, que é um mandamento que vem nos falar sobre descanso. Então, lembra-te do sábado para santificá-lo. E esse mandamento, ele pode até, às vezes, ser um pouco banalizado demais no contexto social que a gente vive, né? No contexto cultural que a gente vive, porque hoje há uma supervalorização do trabalho, né? Então, a produtividade que toma o nosso coração, aquela necessidade de sempre estar fazendo algo, sempre estar produzindo e trabalhar cada vez mais. Às vezes a gente tem até um reconhecimento por ser uma pessoa que não dorme, né? Que trabalha dia e noite, de madrugada, e isso até traz uma certa bonificação para a gente aos olhos da cultura, né? Do povo. E a gente fica aprisionado a essa rotina e como se fôssemos máquinas, né? A gente quer trabalhar e produzir, fazer dinheiro. E a gente tem aquela sensação de que a gente não pode perder tempo, né? Então a gente quer o tempo inteiro salvar a nossa própria vida, ganhar dinheiro, sucesso, fama às vezes. E então o descanso, ele acaba passando um pouco desapercebido na nossa vida, né? Eu sou aluno de Educação Física, eu curso Educação Física, me formar no ano que vem, se Deus quiser. E na faculdade a gente aprende muito sobre descanso também, né? E a gente aprende que esse descanso, ele é parte essencial do treinamento. Então, quando a gente vai montar um programa de treinamento para alguém, seja iniciante, seja avançado, criança, idoso, adulto, qualquer tipo de pessoa, a gente tem um cuidado muito especial com o descanso. E quando a gente vai pensar, seja ele num treino de musculação, onde a gente descansa entre as séries, ou num treino que é contínuo, né, numa corrida, natação, a gente tem descansos também entre as sessões de treinamento. E ele é parte do processo também. A gente não pode separar ele e deixar para depois, porque o nosso corpo, ele tem um limite. Então a gente aprende, e aí coisas mais técnicas, né, mas inclusive a calcular a proporção de trabalho e descanso. Então, o tempo que a gente vai ter de estímulo, de trabalho, de atividade, e o tempo que a gente vai passar descansando. Isso é essencial para o resultado. Então, qualquer erro nesse cálculo, a gente pode trazer uma sobrecarga para o nosso corpo. Porque o nosso corpo tem os seus limites. E aí, limites biológicos mesmo, fisiológicos, químicos. Então, para quem é da musculação aí, que já treinou, quando a gente vai para academia e a gente vai um pouquinho demais na série, né, um pouquinho além, a gente sente aquela queimação, aquela coisa, aquela agonia, e a partir daquele ponto a gente não consegue fazer mais nada, né, não consegue mais continuar com o exercício. Isso acontece porque o nosso corpo, ele tem um mecanismo de proteção. Se você continuar ofertando aquele estímulo, provavelmente você vai se machucar, vai se lesionar. Então, acontece um acúmulo de resíduos químicos na sua musculatura que te obrigam a cessar o movimento
involuntariamente. E a gente vê que o descanso ele é algo biológico mesmo para a gente. Ele não é negociável. Então, todos os dias a gente sente sono. Às vezes a gente pode até passar um dia sem dormir, mas acho que 2, 3 já fica um pouco mais difícil. Então, o nosso corpo, quanto corpo biológico, a gente tem a necessidade de descansar também. E uma das coisas que mais faz gostar da minha profissão é que ela me aproxima muito de Jesus também nesse sentido, a forma que eu estudo. E o quarto mandamento em si, ele fala sobre esse descanso. Então, através da minha profissão, Deus foi falando comigo e me fez entender o quarto mandamento com uma outra ótica. Me fez entender o descanso de uma outra maneira. Não só como algo supérfluo, opcional, que a gente faz quando dá, mas como algo que é parte da nossa vida, é uma necessidade. Então, sem o descanso, a gente se lesiona, a gente fica doente. O descanso, ele vai muito além de um luxo ou de algo que a gente pode escolher não ter. E no ano passado, eu passei por uma situação de burnout mesmo. Então, eu estava numa época de muito trabalho laboral, né, o meu emprego, mas também trabalho acadêmico, participando de grupo de pesquisa, dando aula de reforço, né, aula de monitoria. E eu estava numa sobrecarga, num estresse muito grande, com todas aquelas coisas que eu estava me impondo, aquela rotina que eu estava me impondo, aquela rotina imparável, né? Então eu entrei nessa questão da produtividade, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer, eu tinha que aumentar o meu currículo acadêmico, eu tinha que me desempenhar bem no trabalho para poder manter a minha vaga, conseguir uma promoção. E isso tudo me levou, com um certo dia que eu estava almoçando, né, e aí no meu horário de almoço, depois de eu ter almoçado, eu sentei numa varandinha que tem lá no meu trabalho, onde eu costumo sempre passar ali, né, o meu tempo. É um lugar que tem uma vista bonita, um ventinho fresquinho, então é legal. Mas eu comecei a me sentir muito mal. Senti um aperto no peito, a minha vista ficou embaralhada. E aí eu tava até sem saber onde eu... Tava até sem sentido, né? Sem saber onde eu estava ali. E a minha cabeça começou a girar. Enfim, eu fui pra medicina do trabalho e a minha pressão tava 18/10, se eu não me engano. E ali eu comecei a fazer exames, a investigar qual era a causa, né, dessa hipertensão. Porque não era genético, de acordo com o que o médico me explicou, né? Se os meus pais não são hipertensos ou não tiveram hipertensão diagnosticada, a chance de eu ter é muito baixa, né? Então, genético não podia ser, o médico ali de primeira já descartou. E aí eu não entendo muito dessa parte, mas foi o que ele me disse lá na época, né? E eu fiz exames de sangue, fiz exames de eletro, tudo que o médico pediu, uma bateria de exames do coração, e não tinha nada fora do lugar. Não tinha um número alterado, uma marcação que fosse além do normal. Então, a conclusão que eu cheguei e que os médicos chegaram que poderia ser esse estresse que eu estava vivendo, né? E a partir daí, né, a partir desse ponto, Deus já começou a falar comigo sobre descanso. Eu preciso me cuidar, porque eu, como um profissional da saúde também, né, como futuro profissional da saúde, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Né? E isso nos faz olhar pro quarto mandamento com uma outra ótica. O mandamento diz: lembre-se do sábado, lembre-se do dia do sábado para santificá-lo. E aí, voltando para o livro de Êxodo mesmo na Bíblia, nós temos um povo hebreu que foi mantido escravo durante séculos no Egito, e agora eles estavam livres, eles tinham sido libertos. E os 10 mandamentos são entregues a esse povo nesse contexto de libertação, né? E aí nós temos visto na nossa série que esses mandamentos eles não vêm para novamente aprisionar esse povo a uma lei legalista que vai punir e hostilizar quem descumprir ela. A gente tem visto que os 10 mandamentos, né, os mandamentos eles são
uma forma do Deus que os libertou dizer e ditar o ritmo de como será a relação deles a partir daquele momento. É um povo que seria o povo escolhido para levar o nome de Deus por todas as nações, recebendo instruções de como eles deveriam se comportar, de viver, a relação deles para com o seu Deus e deles para com eles mesmos. E aí, enquanto eu estava escrevendo esse sermão, veio um filme, né, na minha cabeça, que é o Rio, filme Rio, não sei se vocês já viram, das Ararinhas. É uma animação, né, e eu gosto bastante dessa animação, e assim, nessa animação, o personagem principal é o Blue, né, que é uma arara azul, e ele foi criado em cativeiro não, né, ele foi criado como um animal doméstico, como um pet. E a grande trama do filme, né, que engloba o filme, é que ele não consegue voar, ele não sabe voar. Né? Então a gente pensa num pássaro, o pássaro voa. Cachorro anda, peixe nada. Isso é normal. É normal de se pensar. É o natural dele, né? A gente pode se dizer que a natureza do pássaro é voar, e enfim. E ele, por ter sido criado dessa maneira, por maiores os confortos que ele tinha, então ele comia biscoito, tomava chocolate quente, mas do mesmo jeito ele ainda estava sendo privado da sua liberdade. Então a gente pode olhar aqui para os hebreus também como um Blue, né? Que viviam ali escravos, trabalhando, mas que eram cerceados da sua liberdade. A nossa natureza é ser livres. Deus nos fez assim, nos fez livres. E ali eles estavam aprisionados. Então, assim como o Blue que não sabia voar, talvez eles precisassem aprender a voar também. Então os 10 mandamentos eles vêm nesse contexto, ensinando esse povo a voar novamente em liberdade. Né? Então, traduzindo, eles estavam aprendendo a ser livres. As pessoas que nasceram escravas, talvez fosse natural para elas ser escravizado. E tomar uma água. Então, aquele povo tinham sido retirados do Egito, mas o Egito não tinha sido retirado do coração deles. Eles permaneciam com o coração escravizado. E isso reflete também o nosso coração ainda hoje. A gente pode pensar que não, porque a gente não viveu uma escravidão de fato, graças a Deus. Graças a Deus a gente não viveu uma escravidão, mas o nosso coração ainda hoje é escravo do trabalho. Então, às vezes, a gente idolatra o trabalho, a gente faz com que ele se torne parte de nós. E não que seja só mais uma das nossas vidas, não mais uma das nossas faces, mas às vezes o trabalho ele inunda todos os outros âmbitos da nossa vida. Então aquilo que acontece no trabalho se alastra para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos, casamento, a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos amigos, na igreja também. Então, essa mentalidade escrava faz a gente criar novos faraós na nossa vida. Algo que a gente já foi liberto. Nós fomos libertos na figura de Jesus. E a gente insiste em criar esses faraós do nosso coração. E então, a lei de Moisés, ela é dada àquele povo como uma forma de amor, de um Deus que ama. E ainda hoje essa lei é nos dada como sinal de liberdade por um Deus que não mais agora nos dá leis, mas que deu o seu próprio Filho como personificação desse descanso. Então hoje nós temos que olhar para essa lei como uma lei de amor que foi dada por um Deus que futuramente se tornaria homem e morreria por nós. E tudo é um plano só. A gente não pode dividir. É um plano só. Esse sempre foi o plano de Deus para a nossa vida. E mais à frente, no mandamento, Deus fala com aquele povo sobre trabalho também. E aí, voltando novamente à mentalidade de escravo, talvez a relação que ele tinha com o trabalho
que eles tinham com o trabalho poderia ser de duas maneiras, né? Ou era uma relação de idolatria, então ou eles iriam idolatrar o trabalho e aquele trabalho seria o Deus da vida deles, né? O que acontece com a gente também. Ou a gente iria tornar o trabalho um fardo pesado, recheado de frustração, de desânimo. Então, tendo esse coração escravo, talvez essa seja a nossa relação com o trabalho, né? Então, Êxodo, no capítulo 20, no versículo 9, diz que vocês têm 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais. E desses 6 dias, muitas das vezes a gente trabalha sim, mas a gente se frustra muito, porque a nossa relação com o trabalho ainda é uma relação de escravo. A gente tem, muitas das vezes, dificuldade de enxergar o real propósito do trabalho na nossa vida. E o trabalho ele não é uma maldição. O trabalho ele é uma vocação dada por Deus pra gente. Então, a gente pode personificar, às vezes, também esse trabalho. E aí a gente vai ser moldado também pelo nosso cargo, pelo salário que a gente ganha, pela influência que a gente tem dentro daquele espaço. E isso é uma relação que não é saudável, porque a gente sempre fica nesse 8-80. Ou a gente ama muito o trabalho a ponto de idolatrar, ou a gente torna ele algo pesado mesmo, de fato. Difícil de se continuar. Mas o trabalho é necessário, ele também faz parte da lei. Então é importante que nós consigamos ressignificar a nossa relação com o trabalho. E, novamente, a resposta vem em Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 13, nós temos a passagem da mulher encurvada. Então, uma mulher que durante 18 anos da sua vida viveu aprisionada por um espírito maligno, e por ter essa condição, não só de saúde, mas também espiritual, ela sofria muito, provavelmente, por viver assim. E aí Jesus estava ensinando numa sinagoga nesse dia, e era um sábado. E ele vê essa mulher ali, provavelmente viu ela sofrendo com dores, andando daquela maneira, prostrada. E Jesus vai até aquela mulher, toca e liberta ela. Ele leva cura àquela pessoa. Então, ela começa a dar glórias, a glorificar a Deus naquele momento, porque ela estava curada de 18 anos de dor, 18 anos de escravidão. E o chefe da sinagoga, que estava ali presente naquele momento e era um fiel respeitador do descanso, do sábado, ele repreende, né, aquela ação, repreende o que estava acontecendo naquele momento e diz que se aquelas pessoas quisessem ser curadas, que elas voltassem nos outros 6 dias da semana, porque o 7º dia era o dia do descanso, então elas não poderiam ser curadas nesse dia. E Jesus repreende esse homem, né? Ele diz para esse homem: mas você não está aqui trabalhando no dia do sábado? Né? E aqui não é questão da gente trabalhar no sábado ou não. O que Jesus vem mostrar para a gente é que o verdadeiro valor do nosso trabalho é servir a outra pessoa. Aquela mulher já não tinha o seu sábado há 18 anos. 18 anos ela não sabia o que era descansar, ela não sabia o que era adorar ao Senhor, porque ela era tomada por um espírito maligno. Então, há 18 anos, aquela mulher não vivia um sábado sequer. Mas além de nos ensinar o real valor do trabalho, aqui Jesus nos diz que Ele é o verdadeiro sábado. Muito mais do que um dia na semana. O Senhor, Ele vem para nos trazer o descanso eterno, através do reino dEle. E aí, na sequência do mandamento, no versículo 10 de Êxodo 20, o mandamento nos diz para quem é esse descanso, para quem é esse mandamento. Então, diz o seguinte: nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum,
nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais e nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Então, naquela época existia sim, na casa das pessoas existiam servos que serviam aquela família, e era uma mentalidade de escravos, né? Era comum manter aquelas pessoas ali. E o Deus, ele mostra aqui uma preocupação não só com o seu povo, mas com todas as pessoas. Através dessa parte do mandamento, ele diz então que o descanso é para todos, e não só para aqueles que são filhos, né, do Senhor, ou para aqueles que são o povo escolhido. Porque dentro daquela população de hebreus haviam também egípcios que fugiram junto com eles, existiam estrangeiros de outras terras que se juntaram. Então, essa lei, ela mostra uma preocupação de um Deus não só com o povo que ele havia libertado, que ele havia escolhido e que acreditava nele, mas também com todas as pessoas. Porque com uma mentalidade de escravidão, talvez a gente se torne também... A gente faça uma inversão de papéis, né? Então a gente também se torna o opressor. Porque pra gente aquilo é comum. E quando o nosso coração se volta a isso, nós acabamos nos tornando faraó também na vida de outras pessoas. E isso pode acontecer dentro de casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Às vezes a gente quer colocar o nosso descanso acima do descanso dos outros. Mas quando o nosso repouso leva o outro a trabalhar mais, quando o nosso descanso impede o repouso de outra pessoa, nós não estamos vivendo o verdadeiro sábado. Então, o que Jesus nos convida, assim como ele fez com a mulher encurvada lá em Lucas 13, é a levar o descanso não só para você, não só para sua família, mas para todas as pessoas. É compartilhar o fardo que pode se tornar pesado. E de maneira missional, ele nos convida a levarmos o descanso em seu nome para todas as pessoas. Assim como os hebreus era o povo escolhido para poder levar o nome de Deus por todas as nações, o nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, a partir de um coração livre, de um coração liberto, a levar a liberdade para outras pessoas, a proclamar essa liberdade. Porque se o nosso coração for escravo, como é que um escravo vai falar para outra pessoa sobre liberdade? Como é difícil. Então, por ter libertado o nosso coração, por ter tornado o nosso jugo suave e o nosso fardo leve, ele nos convida a também aliviar o fardo das outras pessoas. Então, ele nos convida a levar a liberdade, a proclamar a liberdade, não como alguém que anseia por ela e que precisa daquela liberdade, mas como alguém que verdadeiramente vive ela à imagem de Cristo. E aí no versículo 11, que acabou ficando de fora do nosso folhetinho, mas eu vou ler para vocês, o mandamento diz que porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Essa parte do mandamento, ela quebra qualquer resquício e qualquer resto de soberba e de prepotência que ficar no nosso coração, porque ela nos mostra que o nosso Deus, o Criador, em 6 dias, ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia ele descansou. Então, se o nosso Deus, que nunca se cansa, que é onipotente, onisciente, onipresente, e é o nosso Criador, descansou, quem somos nós para ousar não descansar? E entendendo o propósito do descanso como algo que vai cuidar não só da nossa saúde, da nossa integridade, do nosso bem-estar físico e mental, mas também vai cuidar da nossa alma,
Esse versículo aqui, ele nos traz de volta a um coração humilde, um coração que reconhece a necessidade do descanso. E, além disso, um coração que desfruta daquilo que foi feito durante os 6 dias de trabalho. Então aqui, o 7º dia de descanso, ele não é um dia separado da criação. Ele não é um dia extra, ele não é um dia a mais. Ele faz parte da criação. O descansar e desfrutar faz parte da criação de todo mundo, faz parte do propósito de Deus. E em Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 e 31, diz o seguinte, né? Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Aqui nós vemos novamente se repetir essas narrativas, né? Primeiro lá no livro de Êxodo e agora aqui no livro de Marcos, nós vemos Jesus, né? Nós vemos Deus que se tornou Jesus, que se veio em Jesus, nos convidando, né? Convidando seus apóstolos para descansarem depois de um momento de trabalho, né? Então, aqui nesse contexto, Jesus havia enviado esses apóstolos para pregarem, para ensinarem, curarem pessoas nas redondezas. E ao receber eles de volta, Jesus não se interessa de primeiro em saber o que eles fizeram, quantas pessoas eles curaram. Não. A primeira coisa que Jesus se importa é levar eles a um lugar tranquilo para que possam descansar. E isso diz para nós que o nosso Deus ainda se importa com o nosso descanso. Jesus hoje nos convida a largar de lado, deixar guardado no armário toda a nossa sede pela produtividade, pelo ativismo, seja ele em qualquer parte da nossa vida. Ele convida a nos deixar de lado a nossa prepotência de achar que o mundo depende de nós para continuar girando. Que o sol só vai nascer se a gente acordar antes dele e já tiver feito uma sessão de cardio, tomado café com uma xícara de café e um pão com ovo, né? A gente vê no Instagram essa galera aí do ativismo, da produtividade. Mas não. Jesus aqui, né? Deus, através da figura de Jesus, nos convida a descansar enquanto Ele cuida de tudo pela gente. Então, o convite dele é para a gente se sentar e desfrutar de tudo aquilo que foi feito, pois Ele já salvou a nossa vida, então a gente não precisa trabalhar de madrugada e até tarde da noite para poder prover o nosso sustento. Ele sustenta até mesmo os pássaros da natureza, as plantas, as árvores. Quem dirá nós, né, que somos filhos, somos o povo escolhido, fomos salvos pela misericórdia dele. Então, caminhando aqui já para a minha conclusão, fazendo uma síntese do que nós vimos, que a palavra de hoje ela começa falando da nossa inquietação, do nosso coração, e como a gente se preocupa muito naquilo que a gente vai fazer, nas nossas obras, naquilo que a gente tem que produzir, naquilo que a gente tem que criar e trazer dinheiro, conseguir uma oportunidade de emprego melhor. E também da relação que nós temos com o nosso trabalho, que muitas das vezes é uma relação tóxica, né? E isso pode partir porque talvez a gente não enxergue o trabalho à luz de Jesus, como Jesus gostaria que a gente enxergasse. E essa sensação de estar perdendo tempo também, que às vezes assola o nosso coração, então se a gente senta um pouquinho para descansar durante o dia, já logo estala alguma coisa na nossa cabeça, você tem que voltar lá para trabalhar porque está passando a hora, você está perdendo tempo.
E nós vimos como o quarto mandamento ele vem para quebrar esse nosso coração escravo. Um coração que está acostumado com o ritmo de escravidão, com o ritmo de alta produção, de estar sempre trabalhando, sempre tendo que obedecer a leis, às regras e sob julgo pesado, né? Sob punições pesadas. E que o nosso Deus, ele se importa, sim, com o nosso descanso, com a nossa integridade, com a nossa saúde. E o principal é que nós vimos que nós somos convidados hoje a viver esse descanso na figura de Jesus. E aí era uma dúvida que eu tinha durante muito tempo, que era por que a gente não guarda mais o sábado? E sim o domingo, de alguma maneira, né? Por que hoje a gente faz tudo no domingo? É culto, enfim, o dia do Senhor é no domingo. E o Gabriel teve aí um trabalho pastoral difícil, porque eu né, não estava conseguindo entender isso. Mas ele resumiu numa frase que tocou muito no meu coração, que é que hoje nós não guardamos mais o sábado e também não guardamos o domingo. Porque o descanso ele não vem mais de um dia específico, mas ele vem de uma pessoa, ele vem de um homem que morreu pela gente e que hoje ele nos dá o descanso eterno através do seu sacrifício. E a gente não precisa mais se importar com que dia a gente vai descansar. Então, para a galera aí que trabalha de plantão, alguma coisa assim, que no sábado está trabalhando ou no domingo está trabalhando, fica doido. Eu estou pecando, estou quebrando o quarto mandamento, mas podem ficar tranquilos que hoje o nosso sábado é Jesus. E ele nos guarda de todo o coração escravo, de toda figura que possa vir a nos escravizar, seja dinheiro, trabalho. E ele nos convida no primeiro dia da semana, né, e não mais no último, como era o sábado, a desfrutar da sua criação. Então, o que o Gabriel me falou e me tocou bastante também, é que a gente já começa a semana desfrutando. Com Jesus, essa lógica se inverte. Então, a gente não tem mais que trabalhar 6 dias para poder desfrutar de um. Hoje nós desfrutamos de uma vida inteira. E o domingo em si é o dia, por ser o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. Simbolicamente, a gente se reúne aqui no culto, né? Para poder estar na comunhão, estar na presença de Deus. E a gente não vive mais esse dia, né, que é o dia do Senhor, como os judeus viviam. Né? Então, eles viviam um dia ocioso, um dia vazio, sem atividades, sem afazeres. E aí eu estava assistindo outras pregações também, outros estudos sobre esse mandamento. E tem lá uma série de coisas, né, escritos lá num site judeu, que dizia que eles não podem fazer no sábado. Né? E aí, claro, de maneira nenhuma desrespeitando a fé dos nossos irmãos, eles têm a fé deles, mas eles não podem apagar a luz de casa, eles não podem levantar do sofá para apagar a luz. Eles não podem colocar o lixo para fora. E hoje Jesus nos convida a viver um sábado, né, de descanso, servindo a Ele. Então a gente vem ao culto, a gente chega mais cedo, a gente arruma aqui as cadeiras, e eu tenho certeza que a gente não se cansa com isso. Eu não me canso. Eu venho aqui com o maior prazer, a gente chega cedo, a gente ri, a gente toma nosso café, ensaia, passa as músicas. E para os nossos irmãos aqui que vivem nessa comunidade, é um prazer muito grande fazer isso com vocês, do fundo do meu coração, e entendendo o verdadeiro valor do trabalho no reino de Deus. Amém? Então, o domingo hoje, né, que a gente tem o domingo, é um convite do nosso Senhor para estar em comunhão com Ele. Não é mais um dia de ociosidade, então um dia que a gente vai passar sem fazer nada, como era feito antigamente, mas é um dia que a gente vai separar para servir a obra do Senhor com alegria, sem o peso, sem o jugo da escravidão e da legalidade, do legalismo também.
É o dia que nós iremos servir ao nosso irmão com alegria. Então a gente vai preparar um café, a gente vai arrumar as cadeiras, para que o descanso do nosso irmão seja também respeitado. E o domingo, além disso tudo, acredito que o principal, ele é um dia onde o nosso Senhor, ele requer a nossa atenção voltada a Ele. Não é que Ele não esteja com a gente nos outros dias, né? Ele sempre está conosco. Mas às vezes a gente não está com Ele. Às vezes o nosso coração não está com Ele. O nosso coração está no trabalho, está nos afazeres de casa, está no nosso relacionamento, ou qualquer outro faraó que possa tomar o seu coração. Mas no dia do domingo, Ele nos convida a estarmos 100% na presença dEle. Nem que seja por um momento do nosso dia, enquanto a gente está no culto, né? A gente não passa o dia inteiro no culto, mas Ele faz esse convite a nós, ressignificando aquilo que é o nosso descanso, porque agora não é mais um descanso de ociosidade, não é mais um descanso em que às vezes a gente até deixa de descansar, né? Porque a gente fica preocupado, pensando em tudo que não pode fazer, e a gente perde até a nossa paz. Então Jesus vem para ressignificar esse descanso também. É um descanso onde é permitido sim servir, onde é permitido curar, onde é permitido levar a liberdade para outras pessoas, sem se preocupar em estar quebrando uma lei. Amém? Então, se você tem tido dificuldade de viver uma vida livre da produtividade, dessa ansiedade, de uma busca por uma vida ativa e que vai te gerar frutos, Jesus te convida a confessar isso diante dele também, a mostrar isso para ele, a pôr em oração, e que nós possamos essa semana que vai vir a partir de amanhã, começa hoje, na verdade, né, no primeiro dia, e que nós possamos nessa semana identificar aquilo que tem nos feito escravos, que tem mantido a nossa mente escrava, o nosso coração, e que todos os faraós, os egípcios que venham ser criados dentro de nós sejam desfeitos, sejam quebrados pelo poder de Jesus. Que nós podemos também enxergar na nossa volta aqueles irmãos que precisam ter o seu fardo aliviado, que precisam de descanso, e que a gente tenha misericórdia com eles, seja no trabalho, na faculdade, dentro de casa, aqui mesmo na igreja, e que nós possamos olhar a esses irmãos com um olhar de misericórdia, com o olhar que Cristo olhou para a gente. E por fim, o mais importante, que possamos entregar nas mãos do Senhor do sábado o nosso descanso. Pois Ele nos diz em Mateus 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém, meus irmãos?